Daniel capítulo 9, o tema da mensagem é as 70 semanas de Daniel, porque Deus revelou o fim dos tempos a um homem em oração. Se você for no YouTube, o que mais se fala hoje das 70 semanas de Daniel, que a última semana está para ser cumprida, alguns falam que começou a última semana, não caia nessa pilha de que fulano de tal é anticristo, não caia, porque desde quando eu era criança a galera erra, né? Desde quando eu era criança eu ouvia minha mãe comentando que na igreja, que o irmão falou isso, e agora com as redes sociais, hoje estão citando nomes, que começou o primeiro cavaleiro do Apocalipse, foi aberto o selo. Entretanto, há algumas coisas acontecendo no mundo que pode ser prenúncio ou é apenas um tipo do que será no futuro. Eu desejaria que tivesse já desenrolando o final da história para a implantação do reino eterno de Cristo. Eu torço para esse momento. Independente se vou passar por tribulação ou se eu não vou passar, eu quero logo ver o Cristo implantando o seu reino eterno e acabaram os nossos problemas e a gente vai ter Cristo ao nosso lado, visível, físico, e os que estiverem vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão para o início de um reino perfeito de Cristo. Mas em Daniel capítulo 9, verso 1 a 27, vamos ler o texto. Se você desejar, abre seu aplicativo e já deixa lá para você consultar alguma dúvida que surgir. Daniel capítulo 9, verso 1 a 27. Diz assim, Daniel capítulo 9. Era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Ou seja, então, Belsazar, o rei da Babilônia, perdeu o trono e Dario assume, ou seja, entra na parte da estátua que é o peito de prata e braços de prata. Dario, o Medo, filho de Assuero, se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então, veja bem, Daniel, estudando uma profecia de Jeremias, daí ele entende os tempos, 70 anos. E subentende-se que quando Daniel entende que é 70 anos, já está chegando aos 70 anos. E Daniel velhinho, já tem aqui por volta de 80 a 85 anos de idade. Então, no verso 3, me voltei para o Senhor Deus, supliquei a Ele com oração e jejum, também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Eu orei ao Senhor. Meu Deus, confessei, ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que amam e obedecem aos teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal, fomos rebeldes contra ti, desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas, como vês, o nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá, de Jerusalém, e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa da nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nossos reis, príncipes, antepassados, estamos cobertos de vergonha, porque pecamos contra ti. Mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra Ele. Não obedecemos ao Senhor, nosso Deus, pois não seguimos as leis que Ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu as tuas leis, desviou-se e não quis ouvir tua voz. Por isso, agora as maldições solenes, os juízos escritos na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa de nosso pecado.
Tu cumpriste tua palavra, fizeste conosco e com os nossos governantes exatamente como havia advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto a que aconteceu em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram. E, no entanto, não quisemos buscar a misericórdia do Senhor, nosso Deus. Não nos afastamos de nossos pecados, nem reconhecemos sua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor, nosso Deus, foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ó Senhor, nosso Deus, Tu trouxeste honra duradoura para Teu nome, ao resgatar Teu povo do Egito com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com a Tua justiça, Senhor, desvia Tua ira furiosa de Jerusalém, Tua cidade, Teu santo monte. Como resultado de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados, todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de Teu povo. Ó nosso Deus, ouve a oração do Teu servo. Ouve minha súplica por causa de Ti mesmo, Senhor. Volta a olhar com bondade para o Teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te, ouve-me, abre Teus olhos, vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva o Teu nome, está em ruínas. Fazemos essa súplica não porque merecemos, mas por causa da Tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de Ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois Teu povo e Tua cidade carregam o Teu nome. Continuei a orar, confessar meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, Teu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, eu vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Um período de 70 semanas, de 7, foi decretado ao povo e à cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética, ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto, nada dele restará. Então um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação. A guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Vamos orar? Deus, abra nosso entendimento. Coloque Teus anjos aqui, Senhor, repreendendo toda ação espiritual contra a nossa mente, contra a nossa vida. Dai-nos capacidade, Senhor, de entender, nos alegrar, nos regozijar com essas revelações profundas da Tua palavra, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Daniel 9. É um dos capítulos mais teológicos e proféticos de toda a Bíblia. O livro de Daniel, capítulo 9, começa com oração, arrependimento e termina com revelação e termina com esperança. Daniel ora pelos pecados do povo e Deus abre o céu e mostra o futuro. Então, o profeta Daniel ele não está especulando datas,
mas simplesmente ele está buscando discernimento espiritual por meio das profecias. Então é nesse contexto que Deus mostra para Daniel 70 semanas. Um plano que abrange desde o exílio até o reino eterno. Vejam que interessante uma frase de um comentarista. Os homens olham para os impérios, mas Daniel olha para o trono de Deus. O que a gente começa aprendendo em Daniel capítulo 9? Ao pesquisar pelo tempo do fim, a gente deve buscar pelo fim do nosso pecado. Quando você vai para as redes sociais hoje, o que está ganhando de visibilidade é o anticristo, é o fulano de tal, abriu-se o primeiro selo, o acordo de paz. Tem uma galera especulando, mas percebe-se que não estão preocupados com o fim de seus pecados. Inclusive podcast de pessoas não cristãs chamando pessoas cristãs para falar do fim. E quando se vê, a pessoa ela quer apenas especular, mas ela não está preocupada com o temor a Deus. Buscar a santificação e o fim de seu pecado. Então a oração de Daniel revela que o verdadeiro entendimento da soberania de Deus nasce de arrependimento, da submissão à sua palavra, e não apenas de curiosidade profética que está muito em alta nesse momento que a gente vive, e nem de especulação apocalíptica. Uma frase muito interessante de John Piper diz aqui: quem não se dobra em arrependimento diante de Deus, não se levantará em discernimento espiritual. Daniel não buscava, no capítulo 9, uma visão nova. Ele buscava a compreensão de uma palavra que já estava revelada pelo profeta Jeremias, uma revelação que já estava dada. Aí a gente vê aqui de cara que a verdadeira espiritualidade ela não é especulativa, de visões novas. A espiritualidade verdadeira é bíblica, é do Evangelho, é do que já está revelado. Deus não tem mais nada para revelar de algo novo em relação aos seus decretos e do que Ele fará em relação ao seu povo. Aí a oração de Daniel é um exemplo, é um modelo de arrependimento coletivo. Nos versos 5 e 6, pecamos, cometemos iniquidade, não demos ouvido aos teus profetas. Daniel não isenta o povo de culpa. E a Elisa que leu Isaías também, né, dizendo, não isentando o povo de culpa pelos seus pecados. Isaías era o período antes do cativeiro. Então, Daniel também é um tipo de igreja. É um tipo da igreja que deve interceder pelo mundo e pelo cumprimento dos propósitos divinos. Antes da gente buscar compreender os tempos, ou de entender o que está acontecendo, a gente deve compreender o nosso próprio coração diante de Deus. Como é que a gente aplica isso? Daniel não orou por impulso. Ele orou porque leu as Escrituras. Quando ele abre o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, ele entende que seriam 70 anos de cativeiro, estava se cumprindo, e ele fez a oração fervorosa. Para nós, antes da gente se preocupar com os tempos do fim no noticiário, nos podcasts da vida, nos temas sobre anticristo, fim de mundo, a gente deve perguntar para nós mesmos qual foi o mandamento de Deus que me chama a orar agora. Como está meu coração em relação ao pecado? Como que o meu coração reflete o pecado coletivo da nação? Quando a gente orar pela nossa família, pela igreja de Jesus, pelo país, a gente deveria, Senhor, ao invés de orar, Senhor, converta o político corrupto, o político ladrão,
a gente deveria também olhar, Senhor, nós seres humanos falhamos em viver nossa vocação no serviço público. Nós somos apáticos à justiça. Nós somos apáticos aos seus mandamentos. Em vez da gente orar, Senhor, tira o pecado da nação, a gente deveria orar, Senhor, a igreja, nós a igreja não fomos testemunho fiel e vivo para o nosso país. E quando a gente abre as notícias em relação a grande parte da igreja, elas replicam pecados semelhantes aos pecados de corrupção da nação. Quando você estiver enfrentando dificuldades na sua vida, quando você estiver enfrentando crises emocionais, problemas pessoais, financeiros, de relacionamento, não use sua oração para questionar Deus. Use a sua oração para validar que Deus é justo. Nós somos injustos e falhamos. E a gente poderia e deveria e deve perguntar, Senhor, se eu estou enfrentando uma provação, é para o meu crescimento ou uma consequência da minha desobediência no passado? Ou por não ter seguido alguns princípios. A gente deveria ter orações honestas com Deus e a gente ser humilde assim como Daniel foi. Ou seja, sejamos humildes como Daniel foi e não acuse Deus pelo que a gente passa, pelos sofrimentos que a gente passa. A gente deve dizer que Deus é justo, e Ele é misericordioso, e nós falhamos em obedecê-lo. Ao pesquisar então pelo tempo do fim, busque pelo fim do seu pecado. Eu devo buscar pelo fim do meu pecado, para o fim da transgressão. Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 7 fala que há permissão de sofrimento para purificar o povo devido à transgressão. A segunda coisa que a gente aprende é que a verdadeira leitura dos acontecimentos do mundo está na revelação de Deus. A guerra é espiritual antes de ser política. A guerra é espiritual antes de ser política. No capítulo 9, 23, enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel foi enviado com a resposta. No princípio das suas súplicas saiu uma ordem. Verso 23. Quando você vai para Daniel capítulo 10, o texto diz que o céu respondeu a Daniel, a terra. Aí Daniel entende que os acontecimentos humanos não são aleatórios, refletem uma guerra invisível. Em Daniel capítulo 10, verso 13, diz assim, por 21 dias um anjo, um ser espiritual, enviado da parte de Deus, ele diz assim, por 21 dias, porém o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Vejam bem, um ser espiritual desce no capítulo 10, eu estou antecipando aqui o capítulo 10, para trazer uma resposta à oração de Daniel. Ele foi impedido por uma guerra, chamado de um príncipe do reino da Pérsia. Um ser espiritual travou a chegada de uma resposta de Deus até a Daniel. E esse ser é nomeado como príncipe do reino da Pérsia. Alguns estudiosos entendem que é um ser maligno que governava regiões territoriais na região da Pérsia. 21 dias atrapalhou a chegada de uma resposta a Daniel. Por isso que a melhor interpretação da história não é política, não é filosófica. A melhor interpretação é espiritual, é uma interpretação bíblica. Por trás das guerras, por causa das guerras ideológicas, por causa das crises, por trás delas, há fortes ações malignas atuando. E Deus
absolutamente no controle. Aí a verdadeira interpretação da história, a verdadeira interpretação da história do mundo, dos reinos, dos impérios, do que Deus vai fazer no futuro, não está nos jornais, não está nos podcasts, não está no YouTube, mas está nas Escrituras. O que ocorre nas arenas políticas, militares, é apenas um reflexo de uma guerra espiritual do mundo invisível, algo que a gente não vê. Como entender, aplicar na prática, então, esse segundo item, que a guerra é espiritual antes de ser política? A gente não deve interpretar a história com medo, o que está acontecendo com medo, mas a gente deve olhar para a soberania de Deus. Então, cada crise, cada nação que cai, cada nação que se levanta, cada governo que se levanta ou cai, cada movimento, existe por trás um propósito maior, divino. Alguém disse que o cristão não lê o noticiário em desespero, mas ele lê o noticiário em oração. A igreja precisaria aprender a ver ou ouvir os noticiários com a Bíblia aberta. Imagine bem, pessoal, se Daniel não compreendesse as Escrituras. Imagine se Daniel não compreendesse as revelações das profecias. E Daniel manteve fiel às Escrituras, à profecia. Quando Daniel ele está pesquisando no livro do profeta Jeremias quanto tempo e percebeu que está acabando o exílio babilônico, o sofrimento do povo em Babilônia para voltar para sua terra, significa que ele estava na época, foi dito aqui, do rei Dario, que Ciro também já estava presente ali. Então, se a gente ler os acontecimentos do mundo por ideias humanistas, sem olhar para a interpretação profética, a gente nunca vai entender que guerra é espiritual. Que a guerra é espiritual e não política. Que as quedas e os levantares de impérios no mundo têm ações espirituais malignas por trás e tem a soberania de Deus no domínio de tudo. A terceira coisa que a gente aprende, discernir a história, é aguardar a libertação final de Deus. Quando a gente entende a história, o que nos resta é aguardar que a Babilônia atual vai cair. Em Apocalipse disse, caiu a Babilônia. Aquela que se alimentava do sangue, aquela que perseguiu os santos. Assim como caiu a Babilônia lá atrás, séculos atrás. O contexto do livro de Apocalipse, o contexto de Daniel, quando indica o fim dos tempos, de como será, o povo será livre da grande Babilônia. E a gente deve louvar a Deus por isso. O texto de Daniel, capítulo 9, 24, fala que havia um período de 70 semanas, decretado ao seu povo, à sua cidade santa. Então, eu trouxe aqui um mapa mental aqui cronológico para a gente tentar entender melhor. Então vamos lá, o Império Babilônico está aqui, essa primeira coluna, que é a estátua cabeça de ouro, em Daniel 2. O Império Medo-Persa. Então, o contexto das profecias diz que quando um rei, ele liberaria o povo para reconstruir os muros e as ruas de Jerusalém. Então são 7 semanas. A primeira etapa das 70 semanas, 7 semanas que são, cada dia profético é um ano, tá? Então quando você tem, uma semana tem 7 anos, 7 semanas são 49 anos. Vamos lá, em 49 anos seria o tempo da profecia para que um rei liberasse o povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros, as ruas, a cidade de Jerusalém. Alguns entendem que é Ciro, mas Ciro não é o melhor cumprimento da profecia. O melhor cumprimento
quando Ciro liberou o povo para voltar para Jerusalém, liberou o povo para reconstruir o templo e não os muros. Mas o melhor texto que prova o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9 é a restauração de Jerusalém após o decreto de Artaxerxes, que está descrito em Neemias capítulo 2, do verso 1 a 8, em 445 a.C. Porque o texto em Daniel capítulo 9, capítulo 9, 25, diz que, apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Tá? Então, a primeira semana, pelos estudiosos, é a liberação do povo pelo rei Artaxerxes até a reconstrução dos muros de Jerusalém, 49 anos. Depois começa uma semana, pelo contexto de Daniel, capítulo 9, 62 semanas, melhor dizendo, 434 anos até vir o Messias, até a morte de Jesus. Ou seja, 49 anos mais 434 anos. 7 semanas mais 62 semanas. Quantas semanas nós temos? 69. Falta uma semana. Até a semana 62, Daniel capítulo 9 fala que o seguinte: depois das 62 semanas, verso 26, o ungido será morto, que é o Cristo, nada dele restará, porque ele vai ser ressuscitado, Daniel capítulo 9, 26, surgirá um governante, cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra e seus sofrimentos serão decretados desde esse tempo até o fim. Então mostra aqui que nas 62 semanas seguintes, ela culmina com a morte de Cristo e com a vinda de um governante que não é o Cristo. Alguns identificam que a Almeida Corrigida e Fiel disse que usa Cristo como um príncipe com P maiúsculo, mas disse que surgirá um príncipe com P minúsculo, né? E fará uma destruição junto com seu povo. Ou seja, no final da semana 62, Cristo morre, ressuscita e o templo é destruído, os muros de Jerusalém são destruídos. Falta uma semana. Onde está essa última semana? O que aconteceu com essa semana? É claro que há outras visões, mas eu entendo que essa é a melhor e eu sugiro você pesquisar as outras visões, tá? Mas eu entendo que essa é mais fiel. Onde está a última semana? Há um intervalo aqui, tá vendo? Há um intervalo de muitos anos aqui, quando no Império Romano, depois no fim do Império Romano, no período dos pés de ferro misturado com barro, há uma crise numa semana aqui. E vamos ver o que a última semana fala. Essa lacuna profética da semana 69 até a semana 70 é entendido pelos estudiosos um intervalo que é a era da igreja, o tempo dos gentios, e aí há textos bíblicos para isso. Diz o texto de Jesus falando, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Ou seja, há um tempo determinado nesse intervalo aqui para que haja ação da igreja no mundo e completar o tempo dos gentios. Aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, 25, diz: o endurecimento veio em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou, em outras versões, o tempo dos gentios. Ou seja, o tempo dos gentios chegou à plenitude, ou seja, está terminando o tempo dos gentios. Então significa que quando Deus determinar que o tempo dos gentios completou, a ação da igreja no mundo completou, entra em vigor a última semana de Daniel. Resumindo, as 7 primeiras semanas, que são 49 anos, é a volta do povo do exílio para reconstruir Jerusalém, a cidade de Jerusalém.
Depois, mais 62 semanas, que são 439 anos. Após o povo reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias. Vem o Cristo, ele é morto. O texto diz que ninguém o encontra mais, ou seja, ele ressuscitou, subiu aos céus, Jerusalém é destruída de novo, o templo queimado, vem a era da igreja. E quando chegar a completude dos gentios, se você for olhar, Jerusalém está sendo pisada pelos gentios. Jerusalém está até hoje sendo pisada pelos gentios. Os gentios pisam em Jerusalém, mas vai chegar uma hora que vai completar a missão da igreja e entraremos na última semana de Daniel. Alguma dúvida? Ficou claro? Isso é muito importante os crentes saberem. É muito importante. Pouquíssimos sabem disso, das 70 semanas de Daniel, dessa cronologia perfeita. Então nós estamos na era da igreja, eu entendo que nós estamos aqui. Os textos bíblicos, na visão da estátua, nós estamos na época dos pés de ferro misturado com barro, onde no final dessa era terá a última semana de Daniel acontecendo. Tem uma frase de John MacArthur que diz assim: o plano de Deus é como uma sinfonia. Pausas fazem parte da harmonia. O tempo dos gentios é uma pausa divina antes do último ato. Então, nós estamos nesse finalzinho para a chegada da última semana. São 7 anos que faltam para alguma ação documentada, profetizada no livro de Daniel. Então, o verso 27 de Daniel 9 diz que vai vir um príncipe num período de 7 anos. A profecia deixa bem clara no capítulo 7 de Daniel: um tempo, 2 tempos e meio tempo, por 3 anos e meio, ele vai trazer uma falsa paz. Vai quebrar essa falsa paz no meio, na metade de 7 anos, em 3 anos e meio, ele vai profanar o templo. Vai enganar o povo de Israel. Vai haver essa marca de perseguição, mas também de purificação e de esperança. Na visão pós-tribulacionista, que eu acho que é a mais adequada, não desrespeitando as outras visões, a gente olha para o Evangelho, vê para as cartas de Paulo, os contextos de Apocalipse, diz que a igreja vai permanecer fiel até o fim. Quem permanecer até o fim, fala sobre perseverança em meio às tribulações e às perseguições, e a igreja vai sendo purificada e sustentada pelo Espírito Santo. George Eldon Ladd, diz que a igreja não será poupada da tribulação, mas será guardada através dela e purificada através dela. Existe um quadro comparativo que a gente não vai ter tempo, mas eu sugiro você pesquisar isso na sua casa. Como que cada visão entende. Algumas têm umas interpretações muito ruins, outras mais ou menos, outras boas, mas eu entendo humildemente que a visão pós-tribulacionista é a melhor. A aplicação prática para a gente, finalmente. Os tempos e os reinos estão nas mãos do Senhor. Olha que coisa linda. Deus decreta os tempos. Jesus cita o tempo dos gentios. A profecia de Daniel deixa bem claro que falta 1 semana para se cumprir. Você pega um livro de história e vê que tudo isso aqui, que as 69 semanas se cumpriram. Agora a gente aguarda a última semana se cumprir. A história não está em colapso, está em cumprimento. Não está colapsado o cronograma do Senhor. Cristo é o centro da história e o fim de todas as promessas. Aí Timothy Keller escreve assim: a esperança cristã não é fuga, mas é fidelidade até o fim. Lembre que o Cristo fala lá no último capítulo de Apocalipse: quem é puro se purifique mais ainda. Quem é impuro, que se torne mais impuro ainda. Porque vai chegar o dia da redenção final
dos eleitos para a salvação. Enquanto o mundo teme o futuro, o mundo fica em alerta, em estado de crise, de pânico, o cristão aguarda com confiança, porque sabe que o Messias virá e a justiça eterna será estabelecida na terra. Daniel capítulo 9, 24 deixa bem claro isso. Aí, irmãos, concluindo, Daniel, ele começou com lágrimas a sua oração, confessou os pecados dele e da nação, terminou a oração com esperança. Deus se revela a ele por meio do anjo Gabriel e mostra para ele mensagem de esperança, a cronologia dos tempos do fim. Eu trabalho com cronogramas. Dificilmente a gente consegue manter um cronograma de execução de uma obra. Por diversas interferências, a gente tem que criar novas linhas de base, curvas, devido às interferências que a gente sofre. Deus não sofre nenhuma interferência. O seu cronograma é perfeito. 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, tempo dos gentios, a igreja, e a última semana está para chegar. O mesmo Deus que guiou Israel no exílio é o Deus que guia a igreja hoje. Ele virá novamente. O futuro pertence a Cristo e todo joelho se dobrará diante dele. Assim como Daniel humilhou e buscou discernimento, irmãos, que a gente também faça isso. Que a gente busque, que a gente seja uma geração que ora, que busque discernimento e persevere na fé, sabendo que a última semana virá, mas o reino de Deus, o reino de Cristo é certo no cronograma divino. Porque todas as etapas antecessoras já se cumpriram. A etapa predecessora do cronograma de Cristo está próxima de se cumprir. Daniel capítulo 7, 27 diz: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, finalizando, quando for pesquisar o tempo do fim lá no Google, antes busquemos o fim do nosso pecado. Quando for pesquisar o tempo do fim nas redes sociais, busquemos pelo fim do pecado, da transgressão do nosso coração. A verdadeira leitura dos acontecimentos do mundo está na revelação de Deus. A guerra é espiritual, antes de ser política. Cuidado quando você entra de cabeça em ideias políticas. Não estou dizendo que você não deva ser cidadão, votar, ser votado, participar da política. Mas eu vejo cristãos entrando de cabeça, usando a política como redentora do mundo, se deformando na sua imagem e semelhança de Deus, com palavras, com iras, querendo sangue, querendo ódio e morte. Sendo que está bem claro que o contexto na história da humanidade, pelo livro de Daniel, é que vai chegar, existem interferências de espíritos, interferências espirituais, e vai chegar um dia que o anticristo que está sendo tão falado aí atualmente, ele só vai ser derrotado pelas mãos divinas e não por mãos humanas. E discernir a história, entender a história para aguardar a libertação final. A igreja vai ser purificada no final e salva para um reino eterno. Como que está a sua esperança? Não tenha medo. Descanse no Senhor, o Deus do cronograma. Os nossos cronogramas falham, mas o cronograma de Deus nunca vai falhar. Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Jesus, certa vez, disse: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Por que Cristo estava dizendo isso? Por causa da possibilidade
real de falta de perseverança dos que são chamados, dos que ouvem a pregação do Evangelho. Por isso que ele disse que a porta é estreita e é para poucos. Que Deus te abençoe para perseverar, vencer as tentações, olhar para o mundo e ver que contextos espirituais acontecem que a gente nem vê, mas Deus é soberano sobre tudo. Cuide de você, cuide do seu coração, trate da sua alma, limpe-se do pecado. Então eu vou ficar impecável? Não, você não vai ficar impecável. Livre-se do pecado que te domina e busque ser cheio do Espírito para vencer. E se pecar, temos um sumo sacerdote para você ir correndo e com sinceridade pedir perdão a Ele. Vamos orar a Deus? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua revelação tão magnífica, Senhor. E obrigado que o Senhor está tão tranquilo no seu trono e o seu cronograma é impecável, intocável, inalterável. Não há riscos para o Senhor mitigar, não há risco para o Senhor ter que aceitar, não há risco, Senhor. O Senhor vai cumprir tudo que já está decretado pela sua palavra. Ajude o seu povo a crer. Abra nosso coração, nosso entendimento para confiar no Senhor. Enquanto isso, Senhor, nas nossas pequenas tribulações, a gente venha confessar que nós somos falhos, pecadores, que muitas vezes nós trazemos sobre nós consequências porque não seguimos princípios do seu Evangelho, da sua lei. Ajude-nos, Senhor, a olhar para a sua justiça, reconhecer nossos pecados, descansar no Senhor, retirar todo o sentimento de culpa e nos sentir perdoados, justificados pelo sangue do Cordeiro. Dai-nos, Senhor, ousadia, coragem, sentimento de filho e não de escravo, para chegar diante do Senhor e dizer: Pai, pequei. Pai, falhei. Me ajude, Senhor, a continuar. Me ajude a manter-me com o foco na Tua eternidade, no Teu reino, Senhor. Ó Deus, fortaleça-nos a cada momento, a cada circunstância dessa vida. E venhamos, Senhor, a descansar no Senhor e anunciar a Tua mensagem. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.